Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 161 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Iniciando o capítulo O Anjo com a Espada de Fogo. Então nós estávamos vendo ontem que no processo das visões, dos êxtases de Santa Teresa, ela foi comparada a uma monja falsa, pertencente a uma sociedade secreta, uma tal de Madalena da Cruz, e ela agora estava duvidando das suas visões, pensando que eram visões estimuladas pelo demônio, né? E foi sugerido a ela que falasse com um padre, né, da ordem da Companhia de Jesus, né? Num paroxismo de oração, de esperança e de medo, esperou. Um jesuíta. Pensar que um padre da companhia havia de vir à encarnação? Como é que alguém tão mesquinho e indigno poderia ousar encará-lo? Que poderia ela dizer-lhe? Onde encontrar palavras e coragem? Imaginar que ela, uma qualquer das criaturas de Deus, havia de falar com um jesuíta. Tais receios não eram apenas reflexo de sua humildade, mas também da enorme reputação que a Companhia de Jesus ganhara numa só geração, desde que Inácio, o soldado, se tinha convertido em Inácio, o companheiro de Cristo. A nova ordem parecia providencialmente adaptada às necessidades daquela época de desordem e corrupção. Por toda parte se falava na necessidade de reformar a igreja, mas a empresa era de titãs e mais difícil se tornava por via da oposição dos críticos sistemáticos, e entre eles não tinham o último lugar os chamados católicos de tipo liberal, que investigavam ruidosamente os abusos reinantes. Santo Inácio teve ideia mais cristã, mas realmente invulgar, de começar não pelo mundo em geral, mas por si mesmo. Foi só depois que começou a sonhar o sonho maravilhoso que 2 séculos antes animava o muito menos prático Raymond Lull, quando quis converter o mundo maometano. Era este, e não o protestantismo, que preocupava o seu espírito, quando ele e 9 companheiros, um da família originariamente judaica, outro da nobreza basca, que fizeram o seu histórico voto na colina de Montmartre, em agosto de 1534. De ir a Jerusalém, ou, se isso não fosse possível, caminhar até Roma e perguntar ao vigário de Cristo como poderia melhor servir a Deus e aos homens, seus irmãos. Só em 1538 conseguiram reunir-se todos em Roma. Por toda parte eram olhados com desconfiança, como possíveis hereges. Por toda parte encontravam hostilidade, perseguição e negras calúnias. E eles, entretanto, iam pedindo esmolas para sustentar os pobres e tratar os enfermos. O próprio Inácio, que fora preso pela Inquisição em Alcalá, teve de defender-se em vários lugares de falsas acusações de heresia e até de imoralidade, e sempre o fez vigorosa e triunfantemente. Por fim, depois de obtida a aprovação do Papa,
o pequeno grupo atravessou a Itália, depois a França e a Península, pregando e servindo os pobres. O método de Inácio não era primacialmente atacar abusos ou mesmo a heresia, mas o processo mais positivo de pregar a verdade do cristianismo e dar bom exemplo, praticando o mais perfeitamente possível o que pregavam. Em resumo, estes 10 homens que tomaram à letra as palavras de Cristo procuraram fazer sempre aquilo que ele teria feito em idênticas circunstâncias. Este método era suscetível de os fazer odiar pelo mundo, que o odiava, ou com letra maiúscula. Era, porém, irresistível, e nada, no século XVI, melhor ilustrou a parábola do grão de mostarda e o paradoxo de todas as coisas autenticamente cristãs do que o quase incrível êxito que coroou os sofrimentos e os trabalhos de Inácio e dos seus amigos. O primeiro jesuíta que houve em Ávila foi, segundo parece, o padre Miguel de Torres, que lá esteve em 1550, a pedido de algumas pessoas para atuar como pacificador num convento de 120 freiras cujas discórdias se tinham tornado motivo de grave escândalo. Logo ao primeiro discurso, de tal modo moveu os corações das suas ouvintes, que todas elas, a começar pela abadesa, ajoelharam e imploraram o perdão de Deus, restaurando-se assim a disciplina e a harmonia. A população ficou tão impressionada que várias pessoas pediram aos jesuítas que abrissem uma casa na cidade. A ordem não pôde, naquela altura, dispensar homens, mas aconteceu que Dom Fernando Álvares del Águila, parente da mulher de Dom Francisco Salcedo, decidiu entregar-lhes um pequeno colégio dotado e sustentado por ele. Fazendo-se sacerdote, foi admitido na companhia e 3 anos mais tarde regressou à cidade natal para estabelecer a casa de jesuítas que tanto desejava. Logo em 1554, o bispo cedia a paróquia de Saint-Gilles para um colégio de jesuítas. Se o grande e belicoso teólogo dominicano Melchor Cano realmente acreditava, como dizia, que os jesuítas eram hereges e, abre aspas, precursores do anticristo, fecha aspas, outros havia da sua ordem e em outras ordens que se erguiam para os defender. E Epes, que era frade Jerônimo, diz que Teresa se sentia atraída por eles por causa da grande fama que tinham de santidade e do bem que faziam às almas. Julián de Ávila, que viria a ser capelão da santa, atribuía-lhes o formidável renascimento da devoção eucarística, que 4 séculos mais tarde havia de receber do Papa Pio X a definitiva sanção e a universalidade. Vocês notem que o William Thomas Walsh escreve esse livro numa época em que foi antes da canonização do Papa Pio X. Né? Em 1554, muitas pessoas piedosas de Ávila eram dirigidas por jesuítas. Estava entre elas Dona Guiomar de Ulloa, que ia a Saint-Gilles confessar-se. Outra era, sem dúvida, o Cavaleiro Santo, cuja esposa era parente do padre Águila. Também Teresa os teria já consultado, se não fossem 2 obstáculos. Um era a sua humildade, que a fazia recear ser indigna de falar com eles. O outro era que as freiras da Encarnação só podiam ter confessores da sua própria ordem, e por isso nunca tinham tido oportunidade de consultar os padres da companhia. Isto, juntamente com uma certa desconfiança, se não inveja, por parte de algumas das irmãs, há de ter sido a razão do grande segredo de que se rodeou a obtenção da licença da Madre Superiora
e os necessários preparativos em Saint-Gilles. Teresa ia, entretanto, escrevendo os pecados de toda a sua vida, juntamente com um pormenorizado relatório das graças recebidas em oração. Finalmente, numa manhã de março de 1554, chegou à portaria do convento um jovem esguio vestido de negro. Ninguém sabia quem era ele, a não ser a prioresa, a porteira e a sacristã. E naturalmente a própria Teresa. Abre aspas. Pedi à sacristã e à porteira que a ninguém o dissessem. Valeu-me de pouco, pois aconteceu justamente estar na portaria quando me chamaram, quem o espalhou por todo o convento. Oh, que de embaraços põe o demônio e que de temores inspira a quem se quer chegar a Deus. Fecha aspas. O jovem jesuíta, parece agora certo, Teresa não lhe diz o nome, era o padre Diego de Cetina. Então, Teresa não deve ter nomeado justamente por essa descrição, né? A sua aparência deve ter sido, para Teresa, um pouco chocante, pois com 23 anos tinha apenas metade da idade dela. Acabado de sair da Universidade de Salamanca, só tinha 3 anos de companhia. Nascera em Huete, Cuenca, em 1531 e tinha professado em 1551, tendo estudado em Alcalá antes de tirar o curso de teologia em Salamanca. Respondendo a um questionário que lhe foi apresentado em 1554, pois Santo Inácio mantinha estrito contato com todos os seus padres, deu essa informação verdadeiramente humilde. Abre aspas. Tenho mediana saúde e cabeça fraca. Tive sempre gosto em recitar as horas de Nossa Senhora, e quando me levaram a isto, em fazer oração mental. Agora prefiro a oração mental à oração vocal. Tenho gostado sempre de pregar, de celebrar a missa e de falar de Nosso Senhor. Isso é o padre, né? O seu superior espanhol, num relatório secreto enviado a Roma, diria 11 anos mais tarde, 2 anos antes de ele morrer, na idade de 36 anos, abre aspas, é medíocre pregador e ouve de confissão, e não é capaz de mais nada. Fecha aspas. E assim, sem traços notáveis de inteligência ou de personalidade, este padre enfermiço viveu a sua curta vida e morreu quase ignorado dos contemporâneos. Lainez proclamou a verdade no Concílio de Trento. São Pedro Canísio trouxe de novo à fé vastas regiões da Alemanha. São Francisco de Borja fez-se conselheiro íntimo de reis e papas. E o bem-aventurado Edmundo Campion verteu o seu sangue como Marte no Monte Tiburno. Mas desse padre jesuíta, nenhuma nota se tomou, exceto a observação de quase desprezo de que só servia para pregar e ouvir confissão, e não muito bem. E, no entanto, este menino pobre, jesuíta, humilde e apagado, foi capaz, só pela experiência que tinha da oração mental, de compreender a alma da grande santa, que a seus pés se ajoelhou para se confessar, e de lhe dar a justa e inteligente direção que em vão ela pedira a mais famosos sacerdotes. O conforto e a gratidão que ela sentiu não tiveram limites. Abre aspas aqui, para Santa Teresa, né? Tratando com aquele servo de Deus, que eu era em alto grau e bem avisado, e abrindo-lhe toda a minha alma, ele, como quem bem sabia esta linguagem, declarou-me o que era e animou-me muito.
Disse-me ser Espírito de Deus muito notoriamente, mas julgou necessário que eu recomeçasse a oração pela base, porque não ia bem fundada, nem tinha começado a entender a mortificação. Era tão verdade que até este nome não me parece que eu entendesse. Recomendou-me que de nenhum modo deixasse a oração, antes me esforçasse muito, pois Deus me fazia tão particulares mercês. E quem sabia se por meu intermédio queria o Senhor fazer bem a muitas pessoas? Disse-me ainda outras coisas, parecendo profetizar o que depois o Senhor fez comigo, e assegurou-me que eu teria muita culpa se não correspondesse às mercês que Deus me fazia. Em tudo eu tinha a impressão de que falava nele o Espírito Santo para curar a minha alma. De tal modo se imprimiam nela suas palavras. Fez-me grande confusão, levou-me por meios que pareciam tornar-me outra inteiramente. Que grande coisa é compreender uma alma. Fecha aspas aqui para Santa Teresa, né? Provavelmente o padre Cetina fê-la seguir alguns, se não todos, os exercícios espirituais de Santo Inácio, que se propunham ir gradualmente aproximando a alma de Deus pela contemplação da sagrada humanidade de Cristo. Abre aspas para Santa Teresa. Disse-me que tivesse cada dia oração sobre um passo da paixão e procurasse aproveitar-me dele, não pensando senão na humanidade, com letra maiúscula aqui, né? E resistisse quanto pudesse a aqueles recolhimentos, de maneira a não lhes dar entrada até que ele me dissesse outra coisa. Deixou-me consolada e animada. O Senhor ajudou a mim e também a ele para que compreendesse o meu espírito e o modo de governar a minha alma. Fiquei determinada em não me afastar de coisa alguma do que mandasse, e assim o tenho feito até hoje. Louvado seja o Senhor, que me tem dado graça para obedecer aos meus confessores, ainda que imperfeitamente. Tem sido quase sempre desses benditos homens da companhia de Jesus. Fecha aspas. Assim escrevia ela cerca de 10 anos mais tarde e acrescentava, abre aspas, desta confissão ficou a minha alma tão branda que me parecia não haver coisa árdua a que não me abalançasse. Comecei a mudar em muitos pontos, ainda que o confessor não me apertasse, antes parecesse fazer pouco caso de tudo. Isto me estimulava mais, porque me levava por via do amor de Deus, parecendo deixar-me liberdade para que eu me resolvesse por amor e não em vista do prêmio. Estive assim quase 2 anos, fazendo todos os esforços para resistir aos regalos e mercês de Deus. Quanto ao exterior, era notória a mudança, porque já começava o Senhor a dar-me ânimo para me abster de certas coisas, a ponto de dizerem as pessoas que me conheciam, e até mesmo as de casa, que era exagero. Em comparação do que eu antes fazia, tinham razão de taxar de extremos, mas em realidade ainda tinha pouco vigor naquilo a que estava obrigada pelo meu hábito e profissão. Comecei de novo a tomar amor à sacratíssima humanidade, e a minha oração melhorou, como edifício que já se elevava sobre bases sólidas. Afeiçoei-me também mais à penitência, da qual vivia descuidada por minhas grandes enfermidades. Fecha aspas. Havia então 20 anos que Teresa tinha vômitos terríveis de manhã e à noite, e ao mesmo tempo uma doença do coração. O padre Cetina sugeriu um diagnóstico que os médicos, entre aspas, de Ávila não tinham considerado. Abre aspas.
Disse-me aquele varão santo, que me confessou, que algumas coisas não me podiam fazer mal. E porventura, a razão de me dar Deus tantas dores era porque, não fazendo eu penitência, me queria dar sua majestade. Mandava-me fazer algumas mortificações, não muito saborosas ao meu paladar. Eu tudo fazia porque tinha a impressão de que o Senhor me ordenava e dava graça ao Padre para me prescrever de modo que lhe obedecesse. Já minha alma ia sentindo qualquer ofensa que fizesse a Deus, por pequena que fosse, a tal ponto que, se tinha em meu poder alguma coisa supérflua, não podia recolher-me enquanto não a deixava. Fecha aspas. Com esse tratamento, a saúde, em vez de piorar, melhorou. Os vômitos que tinha de manhã cessaram por esta época, de tal maneira que passou a poder receber a Sagrada Comunhão sem ter de esperar por aquele doloroso alívio. À noite, porém, o mal continuava. Quais eram essas tais mortificações que ela achava não muito saborosas? Na sua marcha realista para matérias mais importantes, não as menciona ela, mas Iepes refere-se a algumas. Teresa usava uma camisa de folha de estanho, crivada como uma grade, que lhe deixava a delicada pele do corpo coberta de feridas. Tomava muitas vezes disciplinas, não com os açoites ou cordas usados pelos vulgares penitentes, mas umas vezes com cabos, outras com molho de chaves, com que batia nas costas até rebentar o sangue. As feridas supuraram, acrescenta Iepes, e deitavam muito pus, mas a única medicação que ela lhes aplicava era uma série de golpes. Um dia, colheu uma quantidade de silvas, levou-as para a cela, despiu-se e, abre aspas, começou a picar-se, rebolando-se sobre elas como se estivesse num leito voluptuoso, lembrando-se daquele que Cristo tivera na cruz, transformando em rosas os espinhos por força dessa lembrança. Em suma, por mil maneiras, procurava imitar os sofrimentos de Cristo. Fecha aspas. Estas insignificantes penitências eram, diz-nos ela, um alívio para o fogo interior de um indescritível amor de Deus e para a sua dor de o ter ofendido. Por esse processo chegou ela a conseguir um desprendimento quanto possível completo da natureza humana. Em 1554, deslizava abril para o perfumado maio de Castela. O jovem jesuíta deu à sua penitente uma alegre mão cheia de notícias. O padre Francisco, que fora conhecido no mundo como Marquês de Lombard e Duque de Gândia, estava em Espanha como comissário de Santo Inácio, a inspecionar as casas da companhia. Tendo ido a Tordesilhas visitar a rainha Joana, La Louca, mãe do imperador, recusara instalar-se no palácio onde outrora fora pajem e alojara-se mais modestamente no hospital da Mater Dei. Estava então de viagem para Ávila para a inauguração solene do novo colégio de Santigil. As pessoas mais velhas de Ávila recordavam um magnífico aristocrata de fino nariz aquilino e olhos joviais que 23 anos antes entrara na cidade na comitiva da imperatriz, agora no céu, e de seu filho, o príncipe Filipe, que agora se preparava para fazer-se à vela para a Inglaterra, onde iria casar com a rainha Maria Tudor. E todas elas estavam ansiosas para ver que figura faria o grande Borgia na sua negra sotaina, quanto teria embranquecido a sua bela cabeça, e se seus olhos se tinham ensombrado desde que calcara aos pés as glórias do mundo.
Ao chegar em meados de maio, recebeu ele um daqueles delirantes acolhimentos que o caloroso povo espanhol gosta de prestar a seus heróis. Música, danças, procissões, um vistoso esplendor colorido, porventura fogos de artifício. Nada era suficiente para o homem que renunciara a títulos, riqueza, brilhante carreira política, para ser um humilde padre, que recusara ser cardeal e se sentia contente em reparar os pesados pecados da sua família com as austeridades e a oração de cada dia. Era pregador de vulgar eloquência. Bom, esse cara era um Borgia, né? Então, ele era... Aqui eu não sei exatamente o grau de parentesco, né? Padre Francisco, o grau de parentesco dele com os papas Alexandre VI e Alexandre VII, né, que eu acho que também era Borgia. Leão X, eu não sei o papa dessa época aqui, reinante. Também exatamente essa época eu não sei qual é, 1554, né? Qual era o Papa reinante em 1554 na igreja, eu não sei. Se vocês puderem procurar aí e informar. Mas, sendo um Borgia, né, ele sabia muito bem os crimes e os pecados da família, né? Veja, ele foi oferecido o chapéu cardinalício, né, para ele. É óbvio, né? A família tinha muita influência, né, na igreja, né? E ele então recusou, né? E era padre da Ordem de Jesus, da Companhia de Jesus, né? No meio de tudo isso, achou ele tempo de atender ao que o jovem padre Cetina e o cavaleiro santo lhe disseram acerca da monja da encarnação. Quereria o padre Francisco falar com ela e ouvi-la de confissão? Certamente que sim. E foi mesmo. Bom, eu vou parar a leitura aqui para a gente depois continuar esse capítulo, que não é pequeno, portanto a gente vai ter que fazer várias paradas aqui, nesse capítulo em que a Companhia de Jesus analisa, né, as visões e os êxtases de Santa Teresa, né? Então eu estou parando aqui no pé da página 170. E eu queria comentar com vocês primeiro da grandeza da Companhia de Jesus nesse seu início, né? A Companhia de Jesus foi, de fato, um instrumento de Deus para o século, né? Aquele século, né? Ela foi um dos instrumentos de freio, né? Da reforma, né? Ela foi um grande instrumento da contra-reforma, né? do Concílio de Trento, né? E se transformou na grande ordem educadora da igreja, né? Dos colégios dos jesuítas, né? Ela foi, digamos assim, uma... A Ana Paula está informando que é Paulo III, né? O Papa reinante aí nessa época. Então, a ordem jesuíta foi a grande instrutora da igreja por séculos, né? E o grande apoio do Papa, porque eles tinham um juramento ao Papa, né? De completa
de completo serviço ao papado, né? E portanto ela foi de fato um instrumento de Deus para a igreja, para a salvação do que pudesse ser salvo depois da revolta de Lutero, né? Então, e depois a ordem tomou para si, né, os grandes atos de conversão dos povos, né? Aliás, é por causa da ordem jesuíta que nós somos católicos, né? Que toda a América é católica, né? Tanto a espanhola quanto nós portugueses, né? É por conta dos jesuítas, né? Graças aos jesuítas, né, que nós recebemos, né, essa herança, né, europeia, né? Somos portugueses, né? E é por conta disso que o primeiro ato, né, quando os portugueses desceram em terras brasileiras, foi a celebração da Santa Missa, né? E, enfim, os grandes jesuítas que vieram para cá, né? Mas eles se transformaram em educadores, né? E se transformaram em grandes confessores, diretores espirituais, né? Certo? Agora, a coisa mais interessante nessa história aqui, né, que nós lemos hoje, é a insignificância do padre que foi fazer a direção espiritual de Santa Teresa, né? Comparada com Santa Teresa, a insignificância dele e como, né, isso é tão distintivo das ações de Deus, né? Como que ele manda uns instrumentos menos aparentemente efetivos para fazer as suas obras, né? Um padre que tinha metade da idade de Santa Teresa, que era descrito como um padre medíocre, né? Que era, enfim, tão doente, muito mais doente que ela, né? Portanto morreu muito cedo também. E o quanto que ele foi importante, né? Nessa primeira correção, né, de Santa Teresa, né? Como ele esse padre insignificante que não servia para nada, né, serviu para redirecionar a vida de Santa Teresa, né? E quantas glórias ele não deve ter recebido quando ele morreu, né? Esse insignificante padre, né? Então Deus manda muitas vezes, né, as pessoas mais fracas, menos preparadas para desempenhar as suas tarefas, as tarefas de Deus, né, para nos mostrar exatamente que quem está por trás das causas segundas é exatamente a causa primeira, né? Então o padre aqui foi uma causa segunda. E ele deixou bem claro, através do padre, a ação da causa primeira, né? E inclusive pelas ações que os conselhos do padre, desse padre insignificante, né, promoveram na vida de Santa Teresa, né? E é óbvio, né, a gente, em todo esse processo, mas não é só aqui, né, a gente percebe o que é humildade católica, né? O que é a humildade de Santa Teresa, né? O que é, em todos os momentos, como ela se coloca diante das situações, como ela entende que ela está inserida nas situações, né? Como que ela faz usando uma expressão moderna, né? Como que ela faz a leitura, né, da situação em que ela se encontra e a forma com que ela tem que se portar
né? Isso é humildade, né? Isso é humildade, simplesmente isso, né? Você vê que não fosse ela humilde, provavelmente ela teria desprezado o que o padre falasse para ela. Esse padre aqui não vale nada, não. Esse padre não sabe nada. Eu tenho o dobro da idade dele. Percebe que a humildade, ela encerra uma visão da realidade, né? Da realidade que nos cerca e fica atenta aos movimentos da vontade de Deus, né? E das causas segundas, né? Então, queria agora ouvir vocês a respeito da leitura de hoje, comentários e observações. Professor, Sim. Só corrigindo aqui a informação que eu dei, porque eu pus aqui, Paulo III, né? Uhum. Não, ele foi anterior ao Júlio III. Na verdade, eu li aqui na Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Aí está aqui Júlio III, de 1550 a 1555. Tá, tem o nome dele aí? O nome? O nome dele. Não como Papa. Eu queria saber se ele era Borgia, Medici, o que ele era. Não tem essa informação aí não. Vou olhar aqui. João Maria del Monte. Não, então tá. Perfeito. Bispo de Palestrina. Tá. É porque a família Borgia e a família Medici tiveram muitos papas aí, né? Acho que o Alexandre VI e o Alexandre VII era Borgia e o Leão X já era Medici, né? Da família dos banqueiros lá de Florença. Perfeito. Opa, diga lá, Márcio ou Ana Paula? Eu tenho pessoas, só continue aí, por favor. Não, pode, eu estou esperando aqui os comentários, pode. Como é que isso é interessante, né? Esse padre, como é que é o nome dele? Cetina? Padre Cetina. Nossa, esse padre é um santo. Você ele tem todas as características. Claro que a gente não conhece a alma dele, mas ele foi um santo, ele é um santo, deve ser um santo hoje, né? E como você colocou, né? A gente precisa ficar atento que às vezes de onde menos se espera, né? Sai alguma coisa boa. A própria regra beneditina, ela fala isso, que muitas vezes ao mais jovem, ou seja, assim, aos mais neófitos, né? Incluindo aí, o próprio Espírito Santo, através deles, fala melhor. Como ele conduziu bem, né, Santa Teresa. Diego de Cetina. Isso, esse padre foi fantástico, né? E quanto aos exercícios espirituais, né, eles têm várias modalidades, tem desde aquele completo que chega a 40 dias, o pessoal fala 30, mas na verdade se eu somar tudo é 40. E tem aquelas modalidades também que são mais curtas, claro, assim, geralmente esses retiros assim, para os religiosos, para o clero, assim, que duram 8, 10 dias, que eles têm que fazer todo ano, né? Que às vezes a gente vai e entra no meio. Não, exatamente. E tem um de 10 em 10 anos que tem que ser o completo, né? Me parece. Para os jesuítas. Os jesuítas, pelo menos uma vez na vida que eu sabia, eles tinham que fazer esse completo. Agora, a periodicidade eu já não sabia dessa, não. Interessante. É bom que faça mesmo, né? Hoje eu nem sei se eles fazem qualquer tipo de exercício. Mas assim, os jesuítas... Devem fazer, mas mal guiados, viu, professor? Porque, assim, isso também é um exercício, pelo exercício em si, tudo bem que é igual uma aula, né? Você tem bons professores, maus alunos e maus alunos.
às vezes o bom aluno ele consegue, igual eu estava falando com a Ana Paula, né? Até do esterco sai coisa boa quando Deus ajuda, né? Um bom aluno, vamos dizer assim, um bom retirante, ele consegue tirar bom proveito até das coisas que são medíocres ou até ruins. Mas é claro que se tiver um bom orientador, um bom diretor ali, ele vai conseguir muito mais. Como foi o caso aí de Santa Teresa, né? E tem umas modalidades que eles podem ser feitas assim, como se diz, em casa, né? A pessoa se encontra com o diretor, ele expõe, prega ali as coisas que ele tem que fazer, ao invés de ele fazer um retiro na casa de retiros, ou no convento, no mosteiro, onde for, ele leva o material para poder meditar durante a semana. E depois, quer dizer, isso é um tempo que não tinha essas coisas, né, online como nós temos hoje. Se bobear, hoje em dia dá para fazer até online, né? Mas aí a pessoa faz em casa. Mas agora o problema é que é difícil, né, encontrar alguém que se disponha a dirigir, né? Principalmente pessoas boas mesmo, experimentadas, né? E o próprio padre Cetina ali, ele deixou uma dica aí muito boa, porque muita gente acha que, né, o padre tem que ser um sabidão. É o mesmo erro muitas vezes que a gente até encontra, vamos dizer, voltando à analogia do estudo, né? Se a gente vai lá na faculdade, tem aula, quem é o nosso professor? O fulano de tal, que tem doutorado na Sorbonne, e não sei o que, e blá blá blá. Aí na hora que vai ver, realmente o homem sabe muito, mas ele não sabe explicar, não sabe colocar os alunos. Ele é muito bom de professor para pós-graduação, mas para graduação não dá, porque ele não sabe ensinar, não sabe colocar aquilo de maneira simples, acessível para os alunos, para eles entenderem. Às vezes o monitor, o dia que ele falha, ou geralmente um aluno da pós-graduação, ou às vezes até um monitor mesmo na graduação, chega lá e põe a matéria de forma muito melhor do que ele. Né? E esse padre Cetina, apesar de ele não ser um grande douto aí, é um sujeito humilde, experiente nessa arte, porque a oração mental é uma arte. Né? As pessoas tentam, claro, levantar, classificar aquilo cientificamente, mas ela é uma arte. Né? Tem que ter técnica, tem que ter habilidade e outros fatores que simplesmente estão ali fora é previsto nos livros, mas aquilo ali é uma ação de Deus, né? Aquilo é imprevisível, vai depender de Deus. Mas colocou aquilo direitinho, deu para ela bons conselhos, né? Se eu ficava pensando em certo clero que eu conheço assim de longe, né? De ouvir falar principalmente, não de contato próximo, que se chegasse perto de Santa Teresa ia falar assim: não, para com isso, larga esse negócio de oração mental pra lá, isso aí é só pros estratosféricos, pros ionosféricos, nessa área aí, vai lá, metralha lá umas orações vocais lá rapidinho e tal, esquece isso, larga isso pra lá. Então ele conduziu, orientou e deu como se diz aí, um upgrade na vida espiritual dela, né? E a gente precisa ficar atento também, porque no nosso meio tem muito desse problema, né? O pessoal gosta daqueles que falam bonito e tal, mas eles não levam em consideração, às vezes, que tem certos clérigos que têm uma extrema boa vontade, são pessoas até simples, simplórias, inclusive, já vi alguns também que não são grandes pregadores e nada, mas eles são muito bons para poder atender uma confissão, dirigir a gente, dar bons conselhos. E eu vou dizer para o senhor que eu até gosto muito desse, eu até prefiro os sabidões, embora os sabidões assim, eles enriqueçam a vida da gente com assim, homilias excelentes, instruções maravilhosas. Né? Cada qual joga no time de Deus segundo a posição que melhor ele, né, uns atacam bem, outros defendem bem, outros vão pro gol, o importante é jogar bem. Mas era só isso, professor. Caso o senhor queira estender o assunto, obrigado. Obrigado a você. A Marixine tá falando aqui, como dizem, se a pessoa não sabe explicar para uma criança algo, ela não sabe explicar. Ela não entendeu ainda, né?
Se você não sabe simplificar ao máximo o que você sabe para explicar para vários níveis de pessoa, né? Porque você ainda não entendeu direitinho o que você sabe, né? Mas você estava falando, Márcio, dos padres, digamos assim, simplórios, né? Os padres... eu, quando eu ia à missa nova, quando eu ainda imaginava que eu pudesse ir na missa nova e ter algum benefício, hoje eu não mais penso assim, mas eu procurava os padres mais ignorantes para assistir à missa desses padres, menos preparados intelectualmente, porque esses padres normalmente eles celebravam com certo respeito nas suas homilias. Eles não ficavam floreando demais, né? Ficavam no arroz com feijão mesmo, né? Na explicação mais simples do evangelho, da leitura, e pronto, celebrava a missa. Não tinha esses padres que eu encontrei, né? Não tinha Kant na cabeça, Hegel, não tinha, enfim. A ignorância também, às vezes, é uma bênção, né? Você veja o padre de Cetina, o que ele fez, né? Ele moderou muito sabiamente alguns ímpetos espirituais de Santa Teresa, ordenou a vida dela em torno mesmo da sua oração mental, estimulou ela a nunca parar e deu uma certa dica de resistir o máximo que ela pudesse àquelas experiências místicas mais elevadas. Olha que coisa interessante, né? Porque para nós de fora, essas experiências mais elevadas, essas coisas, talvez fossem as coisas mais importantes, né? Mas o padre não disse, olha, modera, resista, faça o feijão com arroz da meditação, faça o feijão com arroz da oração mental e evite o máximo possível as outras coisas extraordinárias que acontecem, né? Um belíssimo conselho, né? Um belíssimo conselho que ela seguiu, porque humilde, né? Ela seguiu completamente, né? E o padre notou também que o ingrediente penitência faltava na vida de Santa Teresa. Talvez porque ela estivesse muito envolvida com as mercês de Deus. Ela estava se descuidando dessa... Então é uma sutileza, uma percepção que o padre teve, que foi inspiração do Espírito Santo, obviamente, né? Essa história é belíssima, né? Essa história é belíssima. É uma coisa assim, sutil, refinado, delicado, né? Delicadeza com que Deus estava tratando a sua alma escolhida, né? Através de uma alma que era um instrumento de Deus, né? Que também foi escolhida para isso, né? Mas que estava muito aquém, né? Das alturas que Santa Teresa já tinha atingido, né? Muito provavelmente estava aquém. Tinha a experiência com oração mental, mas também a gente não sabe, né? Porque esse padre desconhecido, medíocre, podia ter muitas graças de Deus, muitas mercês de Deus na sua oração mental e não ter falado para ninguém nunca, né? Isso, certo? Então é uma bela história de amor, né? Uma bela história de amor de Deus pelas almas e de romance, né? De Deus pelas almas.
A Ana está falando assim, outra coisa, o padre preferiu a excelência da oração mental à oração recitativa. Assim, na própria vida dele, né? Na própria vida dele. Normalmente, quem avança muito na oração mental acaba, enfim, relativizando, né, a oração vocal, a recitativa, na vida de oração, na disciplina de oração, né? Há santos, inclusive, que progridem tanto na oração mental que mesmo quando eles se forçam a fazer a oração vocal, eles passam imperceptivelmente da oração vocal para a oração mental e aí tem os seus êxtases enfim, né? Mesmo se pega um terço para rezar, acaba a oração mental se sobrepondo, né? No ato ali da oração vocal e eles acabam migrando, né, para a oração mental. Há histórias disso, né? Mas tem uma questão de treino também, Mas, enfim, essa história aqui é uma história muito tocante, né? Desse padre com a nossa grande Santa Teresa, né? Certo? Mais alguma observação? Pessoa. É só um comentário que eu fico com a impressão de que conter um pouco esse avanço, né, conforme o Frei indica para Santa Teresa, pode ter a ver também com assim, um pouco de risco. Porque eu fico, quando eu estava lendo aqui a vida, né, a história da vida dela, estava lendo não, estou voltando em páginas aqui. Tem uma parte que ela fala assim, né, quando você percebe que você contenta a Deus e se sente morador da casa dele, do reino dele, você aí permanece, caso não volte atrás. Não volte atrás em quê? Nas pequenas imperfeições, ou falta de zelo, né, o que quer que seja. E mais à frente, ela falando das resoluções, né, que a alma vai tomando ao longo do seu caminho, né, na medida em que ela percebe que ela vai tendo merecimento, ela vai tomando aquelas graças como se fossem delas, como se fosse propriedade dela. Então, assim, isso não tem, não guarda conexão exatamente com o que está sendo dito. Mas eu fico pensando que esse conselho do Frei é um pouco nesse sentido, da pessoa, da Santa Teresa, não dar aso para todas as percepções que ela tem, para tudo que ela tem, porque o risco é muito grande. Só isso que eu disse. Isso mesmo. Exatamente isso. Ela não ficar embevecida com as consolações. Na verdade é isso. Não ficar embevecida com as consolações. Porque dizem os santos, né, que as consolações, elas são a parte menos importante da oração mental. Não é? E exatamente o ímpeto que o padre Cetina limitou em Santa Teresa é muito disso que você falou mesmo, Cristina. Muito disso que você falou. Quer dizer, olha, vamos relativizar aqui um pouco, vamos resistir a esses ímpetos, porque você pode ganhar mais em outras áreas do que ficar, enfim, permitindo sem resistência
essas consolações, né? É isso mesmo. Mas o Márcio ia falar alguma coisa. Ei, professor. Diga. Não, então só rapidinho. Em todos os livros que a gente vê, sempre um coadjuvante, personagem coadjuvante que de repente rouba a cena. E eu acho que hoje o Padre Cetina deu esse prêmio, viu? Fiquei fã do homem. Conheci alguns padres, nós já conhecíamos alguns padres meio parecidos aqui e temos boas lembranças dele. O Padre Cetina, o grande desconhecido, né? Figura desconhecida, que roubou a cena nossa aqui da nossa biografada, né? É engraçado isso, né? Essas histórias paralelas de personagens insignificantes que, num determinado momento da descrição da vida, né? Ela se agiganta, né? É muito legal isso. Eu lembro do desenho animado que eu assisti uma vez, que o personagem central da história era a história de Nosso Senhor entrando em Jerusalém, né? No burrinho. E o desenho toma como personagem central o burrinho. O burrinho que levou o Nosso Senhor, né? Então conta a história do burrinho, onde que ele tinha nascido, etc. Tudo, obviamente, é imaginativo, né? Mas e a glória do burrinho, né? O dia de maior glória dele foi ter levado nas costas, né? Nosso Senhor na entrada em Jerusalém. Então esses personagens secundários, né? São muito intrigantes, né? E às vezes rouba a cena mesmo. Eu gosto muito dessas figuras que se passam despercebidas, têm uma certa importância em algum momento, mas também depois só tem uma luz que se ilumina em certo momento, depois se apaga. Antes ela estava apagada, depois ela ficou apagada e acabou. Ninguém mais sabe dela. Também gosto muito disso, Márcio. Muito. Tem um livro chamado O Jumentinho que Carregou um Rei. Pois é, deve ser um desenho baseado nesse livro, ou enfim. Eu comprei pra mim. Pois é, e a gente fica imaginando que se a gente fosse pelo menos o jumentinho, né? Um outro personagem, né? Que é o Simeão, né? Simeão, que ajudou o Nosso Senhor a levar a cruz, né? Depois a tradição, ela tem histórias desse indivíduo, né? Mas ele, quer dizer, ninguém sabia dele antes dos soldados escolherem ele lá no meio do povo para ajudar Nosso Senhor, né? E ele exatamente fez o seguinte: ele ajudou Nosso Senhor a carregar a própria cruz de Nosso Senhor, né? Simão Cirineu, né? E diz a tradição que ele se transformou num santo homem e ele teve 3 filhas, e as 3 filhas são santas da igreja, né? Então, assim, quem ajudou quem, né? A história fala que ele ajudou Nosso Senhor a carregar a cruz, né? Mas que graças que ele recebeu, né? E nós somos, né? Pela igreja, admoestados a carregar as nossas cruzes como se de Nosso Senhor fosse, né? E o Cirineu carregou a própria cruz de Nosso Senhor, né? Ajudou ele a carregar a própria cruz na qual ele foi crucificado. Então essas figuras enfim, o próprio São Dimas, né? O bom ladrão, enfim, são que a tradição conta a história muito bonita de São Dimas, mas enfim, é uma figura completamente desconhecida que aparece lá do lado do Nosso Senhor crucificado e começa um diálogo extraordinário, né, com o Nosso Senhor. Então, assim, eu adoro isso também, essas figuras.
E hoje nós tivemos uma que roubou a cena, né? Mais alguma observação, gente? Então aqui nós estamos na página 170. E amanhã, se Deus quiser, voltaremos a ela aqui. Nós estamos no processo de Santa Teresa, no contato dela com os jesuítas, né? Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.